impermanência das coisas. Oi? A impermanência das coisas. É. Perdão. O problema de quem vai ouvir depois. Vou ver o que for faltando, né? Eu vou fazer aqui, então, uma prática, né? Desenvolver com vocês uma prática que tem, a gente chama assim, para aprofundar essa experiência, em vez de eu aprofundar a experiência da causalidade, de olhar cada um dos elos e vir desmontando, a gente vai fazer essa experiência de pegar o elo, primeiro elo, e olhar com muito carinho, que é uma prática. Então, eu vou colocar como as 6 formas de avidya, os 6 itens de avidya, que eu gostaria que vocês cuidassem com muito carinho, né? Que aí a gente vai pegar um exemplo e vai olhar para cada um deles. E o Lama explica isso através de exemplos mesmo, porque a gente não fique muito cognitivo, senão a gente fica falando, mas aí a gente não entra nesse significado. Então, olhando através de exemplos, a gente já entra mais rápido sobre isso. Então, eu vou colocar aqui, então, a primeira forma de avidya, então, dessas 6 formas de avidya, é a separatividade. Então, aí a gente traz exemplos. Então, como é que eu vou explicar? Eu vou dar exemplos. O cubo, como a gente já fez. Então, já vamos usar um pouco o sino, né? O cubo está no papel. A gente vê o cubo, né? Mas não está no papel. O cubo, a gente adiciona uma terceira dimensão de profundidade que não está no papel. Mas eu vejo. Mas, então, na verdade, eu falo separatividade, mas o que eu quero chegar é que parece separado, mas, na verdade, é inseparável. É sobre isso, né? Aí, se eu pegar uma comida, que foi o exemplo que eu dei, o Lama dá o exemplo do sorvete, né? Aí o sorvete, delicioso, né? Mas vamos pegar qualquer comida, é uma coisa do paladar, né? E aí a gente fala assim, gosto, não gosto, mas não está na comida. Então parece que está na comida. Não, isso eu não gosto, não quero. Mas não está. Parece que está separado, mas é inseparável. Aí eu vou olhando esse exemplo. Então aí, depois você tem que olhar com muito cuidado o seu exemplo. Tá? Então, a gente vai olhar as 6 formas. Você tem algum quadro em casa? Um objeto visual, né? Um quadro? Uma estátua? Tem? Você tem em casa porque é bonito? É isso? Também. Com proteção, né? Alguma coisa? Você olha para aquilo e acha bonito. Onde que está o bonito? Nos olhos de quem vê. Ou seja, na mente. Então, está no objeto ou não está no objeto? Também está observando. Tá nos dois. Está nos dois. Isso aí, muito bom. E aí, eu estou olhando, parece que está separado. O objeto está lá, eu estou aqui. Mas é inseparável. Tanto é que a gente fala, que coisa bonita. Aí aparece esquisito, né? Que ele tem naquela casa, né? Aí é tipo, outras versões podem surgir, né? Nossa, não gostei daquilo, achei bem esquisito, né? Imagine, né? A gente vai na casa de alguém e vê. Imagine uma pessoa muito. Olha para um tridente, né? Uma pessoa talvez evangélica pode olhar para uma pessoa com um tridente e vai falar assim: isso aí é coisa do demônio. Os caras têm um quadro com um negócio do tridente. Cuidado, velho. Isso aí eu não sei não, né? É, Louca sabedoria, o Ronaldo está mostrando aqui. Minha mãe veio aqui em casa e começou a ficar preocupada com esse negócio de budismo. É uma imagem de um livro que é uma deidade irada, né? Parece um ser dos infernos mesmo, né?
com chamas flamejantes assim. Então, não está na foto, não está na figura, não está na estátua, né? Está inseparável de quem olha. Aí a gente usa um outro exemplo. Então, são tipos diferentes de exemplo para a gente ir quebrando, né? Então, aqui, esse é bom porque a gente muda um pouco a base. Então, a gente usa, isso aqui é o bastão do sino. Todo mundo concorda? Sim, é o bastão do sino. Mas, se tiver um cupim aqui dentro, ele não acha que é bastão de sino. Para ele é outra coisa. Ou seja, eu troco o referencial de humano, né, de coisa para outro e a gente, tá. Então aí a gente começa a olhar que aquilo é inseparável do observador. Então sempre essa linguagem, objeto e observador, surgem juntos. E aí, para essa expressão do objeto, observador e a experiência surgindo no mesmo instante, a gente tem um nome, coemerge, coemergência. E nesse sentido, a gente está falando, é a mesma coisa que eu te falar, que o objeto é vazio de existência inerente. Então, no budismo teve na década de 60, 70, quando o budismo foi introduzido, teve muita ênfase na negação do objeto. Porque aí você começa a analisar o objeto, não tem nada dentro do objeto em si mesmo. Então, isso é a expressão do Prajnaparamita, dizendo forma é vazio. Todas as aparências, as formas, objetos, elas são vazias de existência inerente. Então, parece que então nada existe. Parece que vai para uma beira do niilismo, né? Mas tem uma segunda expressão que começou aí depois, no budismo foi começando a ser colocada mais, especialmente os mestres da grande perfeição do budismo tibetano, eles enfatizam mais isso, mas vazio é forma. Forma é vazio, aí a outra expressão é vazio é forma. E esse vazio já tem a característica de ter a capacidade de se manifestar. Tem uma luminosidade, tem uma liberdade e tem uma energia. E esse vazio tem essas qualidades. Então, ele se manifesta através dessa aparência, dessa forma. Então, vazio é forma. Então, só que, simplificando tudo isso, a gente fala, não, coemerge. O Lama usa muito essa expressão, coemerge. Isso facilita um pouco. Mas como é que se manifesta? Não é que ele está pré-existente, ele surge. Aí, dito isso, a gente dá um passinho atrás. Essa é a nossa experiência? Não, né? A gente acha que a gente já estava lá, e que o objeto já estava lá, e que ele é separado de nós. Dá um pouco um nó, não dá na cabeça? Dá um nó na cabeça. E a gente tem que ter muito cuidado isso, porque esse é o engano. E não é fácil, a gente tranca um pouco. Tá, não, eu entendi, mas olha, eu continuo aqui, os objetos continuam lá e tudo bem. Então tem a verdade relativa, que é a verdade convencional que a gente usa e é operacional. A gente vai seguir tudo certo, gente. Tá tudo bem. Não pirem. Mas na verdade absoluta, no significado mais profundo, não é como parece. Esse é o ponto. Diga, Ronaldo. Não sei se é a melhor forma de perguntar, assim, mas tu acha que de um ponto de vista mais prático, essa ausência de natureza intrínseca, né, a vacuidade, interdependência, impermanência e originação é tudo a mesma coisa? Tudo a mesma coisa, não é? São vão evidenciar características, né, da coemergência, mas a impermanência ela já está apontando, né, sobre a natureza dos fenômenos, né?
que eles são impermanentes. Tá? Mas os 12 elos, sim, eles são a forma como a gente vai construindo por sucessivas camadas, né? E aí a gente chega nessa aparente solidez. Mas, na verdade, quando eu entendo os 12 elos, eu vejo a coemergência. Esse é o ponto, né, dos 12 elos. Por isso que o Lama vai falar, né? Os 12 elos são a liberação, porque eu olho como é o processo. Então, eu atinjo a liberação. Ele aponta, né, os 12 elos. Mas eles não são tudo a mesma coisa. Então, é um caminho, né? Tem que cuidar um pouco ali. Mas vamos voltar. Então, primeira experiência de separatividade. Então, ainda tem essa palavrinha que a gente coloca antes. É separatividade? Não, é uma experiência de separatividade. Parece que é separado, eu tenho uma experiência de separado, que esse é o nosso nó, eu estou sentindo. É verdade relativa, mas na verdade absoluta é inseparável. E aí eu me volto. Quando eu vejo como inseparável, eu estou na verdade absoluta. Quando eu vejo separado, eu estou na verdade relativa. Aí eu estou lá. Aí é como se eu tivesse entendido, tá? É separado. Então eu tô tentando colocar muito claro o primeiro elo. Como é que eu entro lá em Krenkel? Se eu dissolver o primeiro elo, é como se é uma corrente, né? Elos. Se eu dissolver o primeiro elo, eu abro a corrente. Então nós estamos indo assim, não vou abrir o primeiro. A segunda é o que eu não percebo é que tem uma experiência de criação. Então, o exemplo que o Lama dá é de uma cobra. Vamos supor que entrou uma cobra ali pela porta, assim, né? Pela porta de trás, atrás da Tatiana. E aí, Tatiana, o que tu vai fazer? Correr? Vai sair correndo, né? Veja, quando a Tatiana fala que eu falei que tem uma cobra e ela já a primeira coisa que eu vou fazer é correr, o que ela fez? Ela construiu um objeto e esse objeto é o quê? Ameaçador. Ela construiu Tatiana, tem medo de cobra. E ela construiu a paisagem, está muito perto, estou fora. Né? Tá, localização espacial, tem uma paisagem, que é uma coisa perigosa, e tem um impulso de ação. Fui. Ela não pensa. Né? Em algumas abordagens vão falar, não, é o cérebro reptiliano. Né? Aqui não, a gente está olhando uma outra coisa. Está um nível de coisa. Se fosse, veja, vamos mudar os componentes. Veja como isso é construído. Vamos supor que ela fosse uma bióloga que estudou sobre cobras. Então, pronto, ela bate o olho na cobra e vê a cabeça da cobra. Ah, essa aí não é nada. Né? Ou seja, quando ela bate o olho e constrói, ela constrói o quê? Não é um objeto ameaçador, tá certo? Não tenho medo, né? Tá tudo bem. Espera aí que eu vou pegar ela. É uma outra coisa. E tem pessoas, a gente conheceu uma na Sangassara, tá na Itália agora. Ela tinha um pet. O pet dela era meio diferente, era cobra. E aí? É uma outra relação ainda. Ah, é a Joaninha. Eu trouxe ela, deixei ela ali, ela se escapou. Vem cá, Joaninha. Então, vocês entendem, tem o surgimento do observador, do cuidador de pet, da pessoa com medo ou do biólogo. Tem o surgimento de um objeto ameaçador, uma cobra que não é venenosa e de um ente querido. Emerge. Dentro de uma paisagem sutil da mente que muda tudo.
Quais são os sanskaras, o alaya vijnana, né? Mas a gente está vendo assim, tem a criação ou não tem? Está criando. É muito rápido. E essa criação vem de onde? Alaya vijnana, sanskara. Agora, se eu estou olhando só para a Vidya, quando eu bato o olho e eu construo, eu falo assim, olha só para onde a minha mente vai. Olha como eu estou me construindo, como eu estou construindo o objeto, qual é a paisagem. E como eu impulso em relação àquilo. Aí eu olho aquilo. Então, aí eu lembro da cobra. Então, quando a gente for fazer, a gente tem que lembrar do exemplo da cobra, porque aí a gente já lembra de tudo. A cobra é assim. Mas, agora eu vou pegar um outro exemplo. Sei lá. Foto da ex. Né? Aí o que brota? O que eu construo? Né? Aí a pessoa olha para aquilo e o que constrói? Aí a pessoa vê que está construindo alguma coisa. Veja, a experiência de cegueira é o item 3. Item 1 é separatividade. Eu estou acusando a separatividade, mas na verdade eu quero reconhecer a inseparatividade. A experiência de criação é algo que fica oculto. Eu não vejo o que eu estou criando. Parece que está pré-existente. Cegueira. Quando eu construo numa certa direção, eu não vejo outra. O Lama dá o exemplo do cubo. É um pouco mais complicado aqui de explicar para vocês. Mas o cubo, teria que ter uma... eu vou... Hã? Ali atrás está parecido. Não, eu vou usar outro exemplo. Eu vou usar o exemplo do amigo, que era amigo. E aí ele Desamigo. fez uma traição. Então você olhava ele de um jeito. Aí agora, a partir daquele fato, você... Traíra, caramba. Nunca pensei. Bem que tinham me falado, eu não quis acreditar e tal. Aí você reconverte tudo. Então você olhava de uma forma e construía uma coisa. Agora, a partir daquele evento, você olha e vê outra coisa. Então, quando você olha de um jeito, você fala assim, cara, mas não coincide com o que ele fez. Né? E aí, quando você olha a partir daquele fato, aí você fica cego por aquela coisa do amigo. Aí você conversa, dá uma cegueira. Ou eu vejo do vértice de um jeito A, ou vejo de um jeito B. As duas coisas parecem que não coexistem. Ele não pode ser as duas coisas. Ou é uma coisa ou é outra. Quando eu transito de uma coisa para outra, eu começo a olhar só daquele jeito. Eu perco a primeira. Então, normalmente, a gente olha a partir dessa cegueira. E a gente não percebe, a gente tem certeza, né? A certeza nos cega. Não, é assim. Aí vem o quarto item, que é a experiência de mundo. No budismo vai chamar de louca. Um pouco como paisagem sutil da mente. Eu estou sob o domínio de um louca. Então, outras culturas e outros costumes. Se você for na China, na época de festa, o que eles vão fazer? A gente faz o quê? Vai lá e compra um peru. Né? Vamos fazer peru de Natal, vamos fazer alguma coisa. Então, a gente vamos fazer um churrasco, vamos fazer o quê? Sabe o que eles vão comprar? Não diga cachorro. Cobra. É cobra. Então vai lá e dá, eu quero aquela, pega viva ainda. Então é como se fosse um quitute para eles. E a gente olha para aquilo assim, não quero, obrigado. Não saliva para nós, né? Como na Coreia tem espetinho de escorpião, né? É isso que a gente já ouviu assim. Então, outras culturas, outros costumes. A gente não saliva para aquilo. Parece que não, acho que o nosso corpo humano não é feito para isso.
Mas como, né? Aí os coreanos comem pimenta. Aí a criança, desde pequenininho, come pimenta, né? Aí eu me lembro que um amigo do meu filho foi lá e era coreano, servi pimenta para ele. Aí meu enteado, minha enteada foram, se ele comeu, eu também vou comer. Então, melhor não. Não aguenta, né? Não tem. Mas aí, é químico? Não, o corpo vai acostumando. O corpo vai se acostumando com aquilo. Então, se a pessoa não se acostumou com aquilo, né? Mas aí tem alguma coisa no corpo, né? Que rejeita aquilo. Então, sim, pode haver. Pode haver. Mas outras culturas e outros costumes vão fazer coisas que a gente, assim, não, para nós, não faz o menor sentido. Porque dentro do louca deles faz sentido. E aí, a garrafa, aí tem uns exemplos assim, a garrafa de Coca-Cola. A garrafa de Coca-Cola. Encosta aquela porta para mim, Dilo, por favor. A garrafa de Coca-Cola era um filme, Os Deuses Devem Estar Loucos, um filme muito antigo. E cai uma garrafa, passa um avião, cai uma garrafa numa tribo aborígena. E aí eles começam com aquela garrafa de Coca-Cola, dá 1000 usos, como um socador, né? Como uma coisa para amassar, né? Para tocar um instrumento, todas menos como uso de garrafa. Né? Então, aí aquilo assim, para a mente luminosa, vai construindo significados infinitos. E a gente, não, mas é uma garrafa, né? Mas aquilo então, ou é uma outra experiência de mundo, é um outro louca, né? Não tem aquilo, não tem registro, né? Então, a gente quando vai numa cultura, né? Às vezes não consegue entender aquela cultura porque não. Então, aí teria que estudar um pouco de antropologia, né? Antes de querer. Nossa, que povo todo errado esse, né? Até isso que você está falando, foi uma discussão que a gente teve um dia sobre a existência das religiões, né? Aí que tem falam da unificação das religiões, né? E assim, aí a pessoa falou assim, mas não teria sentido se unificar e todo mundo, porque daí porque cada região tem a sua crença, a sua cultura e cria a sua religião baseada, né? Toda uma história, uma vivência. Mas eu falei assim, vocês já perceberam que tem coisas que a maioria das coisas é a mesma, de forma diferente falar? E a gente cria conforme é isso que você está querendo dizer, né? Essa diferenciação. Então, isso é possível dentro do mundo de fazer essa unificação? Olha, a gente pode criar coisas comuns, assim, preservar a vida, né? A gente pode melhorar como Pensamento nesse sentido, ser né? humano, né? Mas Uhum. unificação, acho que não faz sentido. Sua Santidade Dalai Lama fala assim, é porque nós temos diferentes disposições mentais, né? Então é melhor que tenha várias tradições, né? Que a gente se respeita, né? Coexista, tá tudo bem. Não precisa unificar, né? Mas se eu tiver uma religião que é melhor eu excluir os outros, matar os outros, é um problema, né? Aí, Uhum. aí a gente vai ter que olhar para isso, né? A quinta experiência é a mais complicada, a quinta experiência de avidya. Então, eu estou olhando separado, eu estou construindo, eu estou criando e não estou vendo que estou criando. Veja, cumulativo, é importante. Eu estou cego, porque eu estou olhando numa determinada... Porque eu criei naquela direção, aí eu estou olhando naquela direção, eu não consigo ver que tem outra possibilidade. E tem a experiência de louco, eu estou dentro daquela bolha, daquela paisagem, então parece que é a única opção, mas na verdade não é a única opção, mas eu estou lá. E eu tenho uma quinta experiência, que é a experiência de trancamento, que é assim, é uma teimosia cósmica, tanha, é uma resistência a mudar.
Cara, por que você está vendo desse jeito? Por que você não olha do outro jeito? Não, cara, você não entendeu. É assim mesmo. Eu que estou certo. A pessoa nem quer ver. Nem quer olhar. Não quer nem analisar, não quer nem ouvir. É porque eu sinto assim. Esse é Tânia. Tem um trancamento. A pessoa resiste. Não é que ela tem que mudar. Ela resiste a analisar que existe outra possibilidade. Ela já tem certeza. E aí, essa é a certeza da identidade. Nós estamos falando só de avidya, né? E aí tem, então, a sexta forma de avidya, que é, o Lama diz assim, eu não estou tirando de uma tradição alguma coisa, eu estou justificando, é a perda da visão espiritual. A perda da visão espiritual está sob o domínio da separatividade, está construindo, não tá vendo que está construindo, está cego porque ela construiu daquele jeito, está seguindo aquela direção, não vê que está dentro de uma bolha restrita e tem a resistência até de olhar para isso. E isso é a perda da visão espiritual, que é uma amplitude. E como seria recuperar a visão espiritual? Na verdade, não é separado, é inseparável. Eu estou construindo, estou vendo que estou construindo. Eu posso parar e olha, eu estou construindo um objeto, observador, localização, estou construindo tudo isso. Não é sólido. Como é que eu mexo nisso? Porque eu falo assim, mas tem outra possibilidade de ver? Aí eu começo a incluir, né, outro louca. Quando eu encontro, opa, eu ponho outro, como a gente ofereceu. Ah, é o pet. Ah, é um biólogo. Eu já estou criando, construindo diferente, já não estou cego, porque não é a única possibilidade, já estou em outros loucas. Eu estou vendo que tem 3 loucas possíveis. E eu consigo me transferir de um para o outro? Eu entendo que, é verdade. Mas se surgir a cobra, eu vou correr. Né? Aí a pessoa não. Aí a pessoa pode. Qual é a experiência dela com cobra? Então, esse é o processo. Assim. Então, a gente deveria ter exemplos. A partir disso, a gente deveria ter exemplos. Aí a gente vai olhar isso amanhã, vai fazer mais. De forma mais organizada. E a gente vai discutir um pouquinho. Tá bom? Vamos fazer a dedicação.